Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de Matemática, que conta agora com a participação do professor Lucas Calazans e da professora Rosana Martins. Seja bem-vinda, professora Rosana. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar o tema da aula do segundo ano de hoje. Professora Rosana, tudo bem? Tudo bem, você, Lucas? E aí? Joia, conta pra gente aí o que os alunos viram no segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós falamos sobre seção transversal, de pirâmide e de cone. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre tronco de pirâmide e de cone. Excelente, professora Rosana. Agora que já relembramos a aula que faltava, desculpa, vamos voltar para as nossas questões? Vamos lá? E a primeira questão desse terceiro bloco é para você, professora Rosana. O tronco da pirâmide se encaixa em qual tipo de sólido geométrico? Sólidos geométricos nós aprendemos na primeira semana do PET 6. E nós vimos que os sólidos geométricos eles são divididos em poliedros e corpos redondos. No caso do tronco da pirâmide, como ela só tem superfícies planas, ou seja, formada somente por polígonos, ela se encaixa em poliedro e é um poliedro convexo. Okay? Obrigada, professora. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é para os nossos alunos do quarto ano. Em malha quadriculada, sempre o lado do quadrinho terá 1 centímetro, professor? Galera, não. Depende do que é fornecido, beleza? Então, você vai ver lá a escala como que tá para vocês, beleza? Ah, Lucas, foi dado uma unidade de comprimento. Então, você vai estipular que vai ser uma unidade de comprimento. Nunca necessariamente vai ser 1 centímetro. Pode ser relativo a um quarteirão, por exemplo. Vamos pensar 1 metro, 1 quilômetro. Então, enfim, você observa a unidade que é dada naquela situação. Ótimo, excelente. A nossa próxima questão é do segundo ano. No cone, também podemos ter seção meridiana, como no cilindro? Sim, com certeza. Em todo o corpo redondo que tem o eixo, né, nós podemos ter essa seção meridiana. Eu vou fazer a representação no quadro só para a gente conseguir identificar melhor. A seção meridiana, ela vai ser o corte realizado no eixo. Então, nós temos o cone. Lembrando que eixo, no caso do cone, vai partir do vértice até o centro da nossa base. Então, o corte aqui no caso vai ser esse triângulo que a gente consegue construir aqui no nosso cone. Já no cilindro que nós vimos lá no PET 6, no caso do cilindro, o eixo é o segmento que liga os dois centros das duas bases. Então, aqui no caso, a nossa seção meridiana ela vai formar um retângulo ou um paralelogramo. Se for um cone reto, é um retângulo. Agora, se for um cone oblíquo, é um paralelogramo. Ok? Obrigada, Ok, Dani. professora, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do sétimo ano. Professor Lucas, pode dar mais um exemplo de área arrachurada? Ah, beleza. Galera, a área arrachurada é o seguinte, é uma área pintada. Então, imagine que é o seguinte, imagine que eu tenha essa figura aqui, ó. Vamos supor que você tenha esse retângulo, tranquilo? E eu tenha esse triângulo aqui, ó. E eu te pergunto, qual que é o valor dessa parte que eu estou destacando, beleza? Como que nós vamos calcular essa parte? Você pode pensar de várias maneiras, mas um jeito mais direto seria calcular a área do retângulo, vamos falar que essa figura é um retângulo, menos a área desse triângulo aqui, beleza? Então, uma das formas de você calcular a área arrachurada nesse caso é você pegando a figura como um todo e subtraindo uma parte dela para você obter as outras. Beleza? Obrigado, Dani. Obrigada, professor. Só corrigindo, eu falei rachurada. É achurada. Achurada. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do segundo ano. Professora Rosana, a altura do tronco sempre terá um determinado valor em relação à altura da pirâmide original? Não. Não há nada determinado. O corte, né, que é a seção transversal, ela pode ser feita em qualquer altura. Isso independe da situação da
da definição do tronco. Aí vai depender, na verdade, da atividade em questão, ok? Ok, professora. A nossa próxima questão é do 5º ano. Lucas, coloque em ordem crescente para a gente os valores abaixo. Se você quiser direcionar, eu vou te ditando. 4,56, 2,345, 3,88 e 4,78. 4,78. Isso. Beleza. Galera, a primeira coisa aqui é o seguinte, você vai comparar as partes inteiras. Então, dá um glória a Jesus aí, porque você tem aqui diferentes partes inteiras. Tranquilo? Então, a ideia é o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, você vai completar as partes decimais que faltam. Então, a ideia é o quê? Você igualar a quantidade de casas decimais. Então, aqui, ó, acompanhe comigo. Aqui eu vou acrescentar um 0, aqui eu vou acrescentar um 0 e aqui eu vou acrescentar um 0. Primeiramente, eu vou comparar as partes inteiras. Você sabe que 2 é menor do que 3, que é menor do que 4. Então, você vai colocar em seguida assim para mim, ó. O primeiro carinha é esse. É em ordem crescente ou decrescente, Dani? Só um minuto. Peraí. Ele pediu, coloque em ordem crescente. Crescente? Isso. Então, do menor para o maior. Então, esse aqui é o nosso primeiro número, esse aqui é o nosso segundo. Agora, você vai comparar o 4. Já que você tem dois números que apresentam a mesma parte inteira, agora você vai observar o que? A parte decimal. E como que você vai observar? Qual que é maior, 560 ou 780? 780. Então, esse carinha é o nosso terceiro número da sequência e esse aqui é o nosso quarto. Então, qual que é o nosso valor mais alto? O nosso valor mais alto é esse. Beleza? Qual que é o nosso valor mais baixo? O nosso valor mais baixo é esse. Então, a primeira coisa, compara a parte inteira. E depois, caso haja necessidade, você vai comparar o quê? A parte decimal. Obrigado, Dani. Obrigada, professor. Deixa eu apagar aqui, vamos para a próxima. Nossa próxima questão do segundo ano. O que é o trapézio isósceles na face lateral do tronco da pirâmide regular? Bom, o Lucas hoje já falou de trapézio, né, Lucas? Eu vou fazer o desenho para ficar mais claro e a gente conseguir entender. Mas o Lucas já falou hoje, o trapézio é um quadrilátero, então ele tem que ter os 4 lados, sendo que desses 4 lados tem que ser 2 paralelos, ou seja, um de frente para o outro, eles não vão se encontrar nunca, e 2 lados não paralelos. Vou melhorar um pouquinho isso aqui. Um dia eu chego a fazer o desenho igual do Lucas. Esses 2 lados não paralelos, ou seja, em algum momento, lá na frente, eles vão se encontrar, apesar de não estar sendo representado na nossa figura, por isso que eles não são paralelos, esses 2 lados não paralelos, eles têm que ser iguais, por isso que torna ele isósceles. Esses 2 lados de mesma medida fazem com que esse trapézio ele seja um trapézio isósceles. E no nosso tronco regular, essa é que vai ser nossa face lateral. Por ele ser regular, todos os lados têm que ter a mesma medida. Então, esses 2 lados iguais tornam nosso tronco regular. Ok? Ok, professora. Obrigada a você. A nossa próxima questão é para os nossos alunos do 6º ano. Professor Lucas, você pode dar exemplos de situações em que utilizamos a planta baixa? Nossa, adoro que envolve jogo. Nossa, professor, me fala um exemplo de jogo que utiliza planta baixa. The Sims, jogou, Dan? The Sims na vida? Não. Nunca jogou? Não. Sugiro que jogue. Então aqui, The Sims é um jogo que utiliza planta baixa. Quando você quer, vamos supor, quando você está viajando de avião, quando você olha a cidade assim por cima, você está vendo a cidade por uma vista aérea, concorda? Vista aérea e planta baixa são irmãs gêmeas, tá? E quando você utiliza uma planta para você construir uma casa, por exemplo, você está usando uma planta baixa, beleza? Mas o jogo que mais representa isso é o jogo The Sims, que eu acho muito fofo. Ótimo, obrigada, professor. Nossa próxima questão do 2º ano. Podemos dizer que a pirâmide e o cone menores que restam da seção transversal são semelhantes à pirâmide e ao cone originais? Sim, porque o cone, né, e a pirâmide que a gente faz o corte, fazendo aquele corte, a seção formada, a figura que nós temos, aquele polígono, ele é semelhante à base original. Então, se a gente já tem a base semelhante,
também a figura toda, né? A pirâmide menor e a pirâmide maior, assim como o cone menor e o cone maior, eles vão ser semelhantes, sim. Obrigada, professora. Obrigada. Acho que a gente dá para mais um tempo, mais uma pergunta, do 5º ano. Transforme para a gente, professor Lucas, em número decimal, 99 sobre 100. Opa, adoro com a divisão por 100. Vamos ver? 99 centésimos. Então, olha que interessante, galera. Todas as vezes que você tiver uma divisão por 100, o que você vai fazer? Você vai deslocar a vírgula 2 casas para onde? Para a esquerda. Então, você vai pegar o número 99, copiei ele. E você vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, ó. Ah, Lucas, não estou vendo a vírgula. Pronto, coloquei aqui para você ver. É uma vírgula imaginária, porque esse número aqui é inteiro, concorda? 99 é inteiro. Então, o que vai acontecer aqui? Você quer deslocar a vírgula 2 casas para onde? Para a esquerda, não é? Então, 1, 2. Pronto, agora você coloca a vírgula aqui. Acrescenta um zero aqui, vai ficar 0,99. Então, esse carinha em forma decimal é esse. Tranquilo? Sim? Então, fechamos. Brilhamos, né, professor? Brilhamos. Obrigada, professor. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do seu PET 7, eu quero lembrar também que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando também que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir aí quando e quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras que estiveram hoje aqui com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!